Então, pessoal, bom dia, retornando, né? Pessoal, a gente vai usar esse período, um período extra aqui, fora das aulas programadas inicialmente, para dar andamento naqueles exercícios que ficaram pendentes, tá? Então, a minha ideia é resolver todos os exercícios. Caso algum não tenha resolução em vídeo, eu vou mandar por escrito, tá? Aí vocês podem mandar por e-mail lá, caso tenha sentido falta de algum exercício. Mas eu acredito que a gente vai conseguir zerar todos os exercícios, tá bom? E é legal porque a gente já faz também uma revisão, né, do que a gente viu no começo, nas questões do ICMS, tá? Gente, questão 34, tá? Auditor do Rio de Janeiro, 2014. Considere as proposições a seguir, ele quer saber quais estão incorretas, tá? Gente, pessoa física que uma única vez importa equipamento do exterior para utilização e tratamento de saúde não é considerada contribuinte? Errado, né, gente? O importador não importa, né? A importação não tem diferença se é pessoa física, pessoa jurídica, se nunca importou, se não é habitual, se utiliza apenas para importou uma única vez, tá? Ele é sempre contribuinte. Armazém Geral Fluminense será responsável pelo ICMS incidente na saída de mercadoria depositada por contribuinte quando ocorrer inadimplência do depositante, devendo o depositante devedor original da obrigação tributária. Gente, a gente tem o armazém geral, né? A gente tem duas situações, tá? A gente tem a situação interna e tem a interestadual, né? Quando que o armazém geral vai ser responsável, gente? Tá? Ele vai ser responsável quando ele der saída por depositante interestadual, tá bom? Ou quando ele receber mercadoria sem documentação fiscal. Então essa questão aqui está errada porque ela generalizou, né? Na interna, o responsável continua sendo o depositante, tá? E o fato gerador considera-se a saída do depositante, né? Ele nessa cadeia aqui ele é neutro. Já na interestadual ele é responsável, tá? 3. No caso de uma empresa transportadora que realiza apenas prestação de serviço de transporte intramunicipal na cidade do Rio de Janeiro, no caso dela adquirir lubrificantes derivados de petróleo de fornecedor de outro estado, não haverá incidência, não haverá ICMS a ser pago ao estado do Rio de Janeiro, em virtude da imunidade. Gente, aquele esqueminha da primeira aula, né? A gente tem os 3 estados. Então, sempre que a operação for interestadual para comercialização, ela é imune, né? Agora aqui, ele é um prestador de serviço intramunicipal, ele é um consumidor final, né? Então, nesse caso, o ICMS vai incidir aonde? Vai pertencer ao estado de consumo e vai incidir na entrada, né? Então, aqui também está errado, tá? Todas estão erradas, letra D. Vamos para a questão 44. Ela é do Fisco de São Paulo, tá? A empresa ABC tem matriz localizada nesse estado, cuja atividade principal é a venda no atacado de mercadorias em geral, sendo que seus principais clientes são varejistas e pequenas indústrias localizadas nesse estado, nos estados de Minas Gerais e no estado da Bahia, e também no exterior. Nesse contexto, temos uma hipótese de não incidência do ICMS na saída da matriz com destino a... Então, gente, essa aqui é a alternativa A, né? Com destino a outro estabelecimento da mesma empresa, localizado em outro estado, para posterior exportação. Tá? Então, sempre que a saída não é... Nem sempre a saída para exportação ela é direta para o porto, né? Ela pode... Tem aquelas tradings, tem aquelas empresas agroexportadoras que são equiparados, né? Então, aqui para fins de exportação. Então, nesse caso, a gente não vai ter o ICMS... Quando sair para outro, não importa que é interestadual, tá, gente? Porque é para fim de exportação, né? Vamos ver os outros aqui, ó. Para depósito em nome do remetente, armazém geral em Minas Gerais. Gente, se for dentro do estado, né? Daí ele é neutro. Saiu para outro estado, fato gerador normal, tá? Com destino à empresa transportadora paulista, contratada por cliente varejista, para transportar a mercadoria até seu estabelecimento na Bahia. Também, né, gente, nada mais é do que também uma operação interestadual com destino a varejista paulista a título de venda, com o intuito de ser utilizado de ativo permanente. Gente, não importa, né? O fato gerador da mercadoria é a saída. Não importa o uso, tá bom?
Vai importar o uso se for uma operação, por exemplo, interestadual com combustíveis, que daí vai ter imunidade, né? Se for para comercialização, para industrialização, tá? Mas o fato gerador aqui ele é a saída, não importa. A única saída ali que ela é imune é a saída para exportação, né? A exportação, ela é exceção de tudo. Tá? Aí, com destino à indústria localizada nesse estado para ser utilizada como insumo. Gente, também não importa, tá bom? Também não importa. A diferenciação entre ser, por exemplo, para insumo, ela pode afetar a base de cálculo, digamos o IPI entrar na base de cálculo ou não entrar, tá? Ou no caso de ser com combustíveis interestadual, mas nesse caso aqui é uma saída normal. Então a letra A é a única hipótese de incidência, tá? 45. O Hotel Que Bela Praia, localizado no estado de São Paulo, possui um restaurante na cobertura, com vista panorâmica, onde são servidos o café da manhã, o almoço e o jantar. E também possui serviço de 4 e 24 horas, que serve refeições com cardápio ali nos apartamentos, né? Considerando essas informações, não há incidência de ICMS quando? Gente, essa aqui é uma questão que ela usa tanto a 116 quanto a Lei Candir, tá? Então, para a gente gravar o hotel, se ele incluir alimentação no preço da diária, é tudo ISS, tá bom? Se ele fizer separado, você paga só a diária e o café da manhã custa tanto. Aí vai pagar o ISS sobre a hospedagem e o ICMS sobre o fornecimento de mercadorias, tá? Olha a letra A. No jantar, serviço no restaurante, desde que o hóspede tenha optado pela tarifa de hospedagem que incluía o valor da refeição. Então não há incidência no jantar, servido, né, digamos, no restaurante, desde que o hóspede tenha optado pela tarifa que incluía o valor da refeição. Gente, a 116 está no nosso edital, vai ter uma questão dessa na prova? Vai, né, vai ter. Ou assim, a questão da hospedagem, ou a questão daquela base de cálculo fracionada, tá? Mas vai. A gente tem que conhecer as duas leis. Estudar a fundo só a Candir, mas a gente tem que entender a 116 também, principalmente onde ela envolve ICMS, tá? 46. Em relação à hipótese de incidência do ICMS, analise as assertivas abaixo. O imposto incide sobre prestações onerosas e gratuitas de comunicação? Não, né? A gente não precisa nem ler o resto, né? Serviço de comunicação, só oneroso. O imposto incide sobre a entrada no território do Estado de energia elétrica, quando não destinado à comercialização e industrialização, decorrente de operação interestadual. Sim, né, gente? É nosso velho mapinha aqui, né? Nosso velho mapinha de guerra, né? Energia elétrica e petróleo, né? Então a gente tem aqui a Bahia, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Gente, se for para consumo, né, é não destinados à comercialização. Se é não destinados, incide na entrada, né? Tanto a energia quanto o petróleo, tá? Essa aqui tá certo. O imposto incide sobre o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência do município. Certo, né, gente? Essa aqui é a letra C. Certinho. Quanto ao o ISS, a gente tem as três situações, né? ICMS sobre tudo, ISS sobre tudo e a base fracionada. ISS sobre serviço e ICMS sobre mercadorias. Professor, eu não consegui gravar ainda. Gente, são 7 hipóteses, né? Tem que gravar, tá bom? Tem que gravar, tem que escrever, tem que fazer um desenho bonitinho, né? Lembrar da construção, da mercadoria produzida fora do local de obra, da retífica de motores, da conserto de máquinas, né, que o ICMS vai incidir sobre as peças, a organização de buffets, que o ICMS incide sobre o fornecimento de alimentação, tá? Aqueles casos ali, eles são importantíssimos, a gente tem que saber, tá? 4,5, então a resposta é C, tá bom? Vamos para 47. A empresa Tudo Mais, que atua na prestação de serviço de terraplanagem, sediada na Paraíba, adquiriu da empresa McKinney Express, sediada nos Estados Unidos, um trator esteira para ser utilizado na exploração de sua atividade, tendo entrado do equipamento pelo porto de Suape, em Pernambuco. Nesse caso, gente, a importação, por que ele coloca o local do porto? Para confundir, né? A gente sabe que na importação, a base de cálculo, o momento do fato gerador é o desembaraço, mas o local do fato gerador, para onde vai pertencer o imposto, vai ser sempre na entrada física no estabelecimento, né? E se ele não for estabelecido, no domicílio, que a gente já falou ontem no final da aula, que pode ser um domicílio de eleição e pode ser um domicílio, ali em alguns casos,
para cada atividade relativa àquele estabelecimento, aquele é o domicílio do estabelecimento. Tá? Vamos às alternativas. A empresa Tudo Mais, na condição de contribuinte, deverá recolher ICMS para Pernambuco. Vê qual é a letra A, né, gente? A velha pegadinha, a letra A da FCC, né? A velha pegadinha. Não, né, gente? Onde é que é o estabelecimento? Não é na Paraíba? É. E ele é contribuinte? É contribuinte. Mas vai dever ICMS para onde? Para Paraíba, né? Onde fica o estabelecimento físico, tá? A empresa Tudo Mais, na condição de contribuinte, deverá recolher o ICMS para o estado da Paraíba, pois nas operações de importação, o mencionado imposto cabe ao local onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria. Vamos ver as outras aqui, né? A empresa Maquin, contribuinte, deverá estabelecer para Paraíba, pois nas operações de importação, o mencionado imposto cabe onde estiver domicílio. Gente, a empresa que envia não vai ser contribuinte, né? Contribuinte é quem importa, então a CEAD não precisa nem ler. Aí, nenhuma empresa deverá recolher ICMS, também não precisa. Gente, é a E, é a B a resposta. Mas olha só, não é o imposto cabe ao domicílio do destinatário, né? Se bem que ela é uma empresa, aqui ela seria equiparada ao não contribuinte, né? Porque ela presta, na verdade, serviços. Então, realmente é o domicílio. Aqui, essa Tudo Mais seria como se fosse uma pessoa física, tá? Se fosse um contribuinte do imposto, uma exportadora, né, uma indústria, daí seria a entrada física, tá? 48. Gente, tudo prova para o fisco estadual, né? Tudo prova recente. Então, vai ter nessa prova questão para saber da importação, vai, né? Às vezes não tão fácil, mas vai ter. Tá, segundo o decreto e tal, para efeitos de cobrança do imposto, será o local. Gente, o contribuinte do ICMS, olha só, acabei de falar sobre o não contribuinte, né? Que foi equiparado. Agora, é um contribuinte que faz a importação. Qual vai ser o local, gente, para a cobrança do imposto? Olha ali, a letra E, do estabelecimento onde ocorrer a entrada física. Tá? Não precisa nem ler o resto, gente, a gabarita é a letra E. A FCC, eu gosto sempre de começar respondendo da E para cima, tá? Daí, a D, C, B e A. Eu sempre deixo o A para o final, porque a pegadinha está sempre na A. E às vezes a gente está com pressa e cai, né? E pior do que não saber é uma coisa que a gente sabe, né? É muito pior. 5.5, gente. Ocorre fato gerador do ICMS na prestação de serviços compreendida na competência dos municípios? Não, né? Não. Em alguns casos, sim. Quais casos, professor? Aquelas ressalvas de lei. Aqueles 7 casos. B. Na prestação de serviços não compreendida na competência tributária dos municípios? Gente, não é suficiente, tá? Porque além de não tá na competência do município, tem que ter o quê? Mercadoria envolvida, né? Ou ser comunicação ou transporte, né? Então, não dá para inventar um serviço que não envolva mercadoria e começar a tributar ele pelo ICMS. Tá? Errado. C. O fornecimento de mercadoria com prestação de serviço, compreendido na competência dos municípios, mas que é por indicação expressa na lei tal. Gente, não é na lei tal. Poderia ter colocado a lei do ICMS estadual aqui, né? A 10.297, não. Gente, é na lei complementar 116, tá? Na lei complementar federal. D. No fornecimento de mercadorias com prestação de serviço compreendido na competência dos tributos municipais, né? Mas que, por indicação expressa de lei complementar, sujeitem-se à incidência do imposto estadual. Exato, né, gente? Não é a lei do Estado, não é a lei municipal, não é lei ordinária, é lei complementar federal, tá bom? Aquelas ressalvas, aqueles 7 casos, lei complementar federal, alternativa D. Tá bom? Aí fala em lei municipal também. Aí fala em lei municipal também, tá errado, tá? 8.4. Vamos dar um salto aqui nas nossas questões, né? Deixa eu falar agora sobre a não cumulatividade, né? Então a gente deu um salto ali da parte da incidência, não incidência, lá para a não cumulatividade. 8.4. Um agente do fisco piauiense, efetuando diligência no estabelecimento industrial do senhor Valberto Dourado, em São Miguel do Tapuio, Piauí, sujeito ao regime normal de apuração, que realiza comumente operações tributadas, constatou as ocorrências. Daí a gente vê as ocorrências, tem que ver aqui a questão que é lá embaixo, né? Estão sujeitas à atuação por parte do fisco, tá?
Onde que o fisco vai multar a empresa, né? Quais são os casos? Então, quais os casos que ela fez que ela utilizou o princípio da não cumulatividade de maneira irregular, né? Na primeira ali, a empresa escriturou no dia 1º de outubro de 2014 crédito de ICMS referentes à aquisição de matéria-prima que ingressou em seu estabelecimento no dia 4 de outubro de 2009, acobertada por nota fiscal dia 29 de setembro. Tá? Assim, gente, por que a questão coloca a entrada da mercadoria e coloca a data da nota fiscal? Para confundir a pessoa, né? A gente vai poder se creditar 5 anos, né? Quando, gente? Do documento fiscal, tá? O documento fiscal pode ser uma nota fiscal, pode ser, por exemplo, um conhecimento do frete, pode ser uma nota fiscal eletrônica, né? Conforme for, o que for utilizado para documentar aquela operação. Então, gente, não importa quando a mercadoria entrou, importa a data do documento fiscal, tá bom? Então aqui, ó, se ela escriturou em 1º de outubro e o documento era de 29 de setembro, né? A gente pegar aqui 1/10 de 14, né? E pegar 29 do 9 de 09, aqui é o documento fiscal, né? Ela poderia ter escriturado até quando esse crédito, gente? Até 29 do 9 de 14, né? Então a gente vê que aqui ela não poderia ter escriturado, tá? Ela teria que fazer o estorno. Então aqui o fiscal vai, além de informar que tem que ser feito o estorno, vai fazer uma autuação, vai multar. Qual é o nosso instrumento de autuação, gente? Santa Catarina, notificação fiscal, né? Qual é o prazo de pagamento para notificação fiscal? 30 dias, tá? 2. A empresa manteve crédito de ICMS que havia escriturado por ocasião da entrada de mercadoria, referente ao lote de mercadorias que foram furtados de seu estoque, lançando, porém, o prejuízo de sua contabilidade. Então, gente, furto, perecimento, né? Extravio, eles são o que, gente? Eles são hipóteses de estorno, tá? O que é o estorno, professor? Estorno, para falar assim mais simplificadamente, é a devolução do crédito, né? A empresa se creditou, mas ocorreu a hipótese de estorno, ela tem que devolver esse crédito para o Estado, ela tem que pagar, tá bom? Então aqui ela vai ser multada, por quê? Porque ela não fez o estorno, tá bom? Professor, e se acontecesse o furto depois da empresa, quando a empresa já estava transportando, por exemplo, roubaram o caminhão dela, daí, gente, o fato gerador já ocorreu, ela pode se creditar, tá bom? Ela pode se creditar, o fato gerador já ocorreu. Qual é o fato gerador com mercadoria, gente? A regra geral, né, do ICMS é a saída do estabelecimento, né? Até na primeira aula, a gente fez um exercício sobre isso, né? Sobre, eu não lembro certinho o caso, mas era um caso de uma mercadoria que já estava em transporte, eu acho que ela teve um acidente e a carga se extraviou. Ali o fato gerador já ocorreu, não precisa fazer o estorno. Tá? Terceiro, a empresa se creditou de ICMS de mercadorias recebidas que foram consumidas no processo de produção, que integraram o produto final na condição de elementos indispensáveis da sua composição. E, além disso, de ferramentais que foram utilizados no processo. Gente, ferramenta, tá? Ferramenta é considerado uso, tá? A gente acredita uso? Não, né? Quais são os casos de vedação ao crédito, né? Uso e consumo, ali até 2020, né? Até 2020, uso e consumo, algumas hipóteses ali de energia elétrica, quando tiver, por exemplo, a documentação inidônea, né? São várias hipóteses. Mas aqui é uma mercadoria de uso, tá? A partir de 2020, se não mudar a lei até lá, eu acho que vai mudar. Se ela não mudar, ela poderia só a partir de 2020, tá? Mas a ferramenta não é ativo permanente, não, gente. A ferramenta é material de uso, tá? Então aqui ela também seria multada. 4. A empresa se creditou de ICMS cobrado por outro estado em serviço de transporte por ela tomado para trazer mercadoria de matéria-prima em operação interestadual. Aqui não tem problema, né, gente? Se ela tomou o serviço, ela pode se creditar, né? Aqui não tem problema.
Tá? Então, quando que o fisco faria a autuação? Na alternativa 1, 2 e 3, tá? Essa 84 é a letra A. É legal que a gente já revisa todas as hipóteses, né? Já vê aqui questão do estorno, questão da vedação ao crédito, validade do documento fiscal, tá? Gente, a gente tem 129 exercícios na primeira lista, tem 99 na segunda lista, alguns são repetidos, né? Então, são cerca de 220, 230 exercícios. Gente, a gente tem que refazer essa lista de novo, né? 1, 2, 3 vezes, tá? Até não errar mais. Errei, digamos, de 200 eu errei 20, a gente vai olhar aquelas 20 no vídeo, vai ver a correção, onde é que está errado. Vai fazer de novo, vai errar só 10. Vai fazer de novo, vai errar só 5. Tá bom? Tem que chegar na hora da prova não errando nada. Tá? Porque todas as questões que eu tirei daqui, gente, tirei de prova, né? Algumas a gente tem que fazer alguma adaptação, algumas a gente tem que tirar da nossa legislação. Mas essa aqui eu peguei das provas, então é assim que vem na nossa prova, né? E da nossa banca, tá bom? 8.5. Conforme a lei estadual deles lá, do Maranhão, né? O contribuinte do ICMS deverá proceder ao estorno do crédito relativo à mercadoria entrada. Quando? Né? Hipótese de estorno. For objeto de saída subsequente com redução de base de cálculo? Sim. Hipótese em questão será integral? Não, né, gente? É até aquela questão que eu conversei ontem no começo da aula, sobre a questão 81, também falava sobre isso, né? A redução da base de cálculo, tá? Ela é proporcional, né? Proporcional. Mercadoria perecer, deteriorar ou for extraviada, furtada, roubada ou devolvida? Olha só a pegadinha, gente. A devolvida não, tá? A devolvida não tem estorno, não precisa fazer estorno. Tá bom? A gente vai até estudar, tem o caso da legislação nossa, tem o anexo 6, uma hipótese ali onde tem um período que o cliente pode devolver mercadoria, daí a empresa pode se creditar, a gente vai falar sobre isso ainda hoje, tá? Então, só para ficar bem claro, furto, perecimento e tal, a devolução não, tá? C, for objeto de saída interna, não tributada ou isenta, sendo esta imprevisível na data da entrada. Gente, por que é imprevisível na data da entrada? Porque é estorno, né? Porque se ela já sabe que ela vai utilizar para saída isenta antes de vir a mercadoria, é uma vedação, ela já não vai nem fazer o creditamento. Mas ali ela achou que ela ia dar uma saída tributada, acabou dando uma saída isenta, ela tem direito, ela tem que fazer o estorno, tá? Estorno integral, a C está certa. Professor, se fosse para exportação, daí não precisa. D. For alienada por valor inferior ao custo de produção, caracterizando concorrência desleal. Gente, isso aqui é uma hipótese deles lá, da legislação do Maranhão, né? A gente não vai nem comentar. Mas se tivesse, teria que ser proporcional, né? Porque foi uma redução, foi por preço inferior, então era uma redução proporcional, né? Ela fez a circulação. E venha a ser objeto de operação com destino exterior? Não, né, gente? Exportação é X, né? Exportação, ela é exceção de tudo, né? Pode acreditar, não precisa fazer o estorno, não ocorre na saída. Então aqui é a letra C, tá bom? 8.6. A concessão de uma isenção de ICMS deve ser precedida de aprovação de convênio somente entre as unidades interessadas? Não, gente. O CONFAS, tá? O CONFAS é unanimidade, tá? É unânime. E para revogar é 4/5, tá? Então assim, gente, não importa que vai acontecer nenhum benefício só para Santa Catarina ou para o Paraná. Tem que ser, todos os estados têm que deliberar, tá bom? Isso aqui não é, digamos, legislação tributária, é a parte da Lei 2475, mas a gente não pode deixar passar também sem comentar. B. Poderá ser usufruída pelo contribuinte, então logo haja a publicação no Diário Oficial do convênio? Não, né, gente? O convênio tem que ser, digamos assim, o CONFAS deliberou, daí teve digamos que foi concedido um benefício unânime, aí a União faz uma lei, aí cada estado internaliza, né, no seu regime, no seu regulamento, na sua legislação interna, a isenção ali, o benefício fiscal. Tá bom? Cada estado tem que ratificar e depois de ratificar ele tem que internalizar isso na lei.
não é automático, tá? C, a isenção, né? Inviabiliza o aproveitamento do crédito fiscal por parte do adquirente de mercadoria isenta, exceto se assegurada a manutenção nas operações anteriores. Não, gente, aqui a gente tem exceções, tá? Por exemplo, a mercadoria isenta, aqui, ó, nesse caso que ele quis dizer assim, ó, a gente tinha aqui uma mercadoria tributada, tá? Aí ela fez uma saída o quê? Isenta, né? E depois teve uma operação posterior também tributada, tá? Então, digamos, aqui morreu, né? Aqui morreu o creditamento. Então, o que essa alternativa está abordando é o seguinte: essa empresa aqui, ela pode usar esse crédito? Se ela der uma saída tributada depois, ela pode usar esse crédito? Pode. Quando, gente? Duas situações, tá? Quando for um produto agropecuário. Então, digamos assim, o agropecuário deu a saída para uma operação, né, para outra operação. Essa operação aqui foi isenta, aqui não gera crédito e aqui cancela o crédito, anula o crédito. Mas se for uma operação agropecuária, essa empresa aqui, ela pode utilizar esse crédito, tá? E uma outra situação é, digamos que ela compre os estoques, tá? Digamos que ela compre os estoques dessa empresa aqui toda, estoques, tá? Se ela comprar os estoques, ela vai poder se creditar disso aqui, tá bom? Temos assim, o crédito, não é que o crédito morreu, o crédito está ali, né? Mas quando a gente tem uma operação isenta no meio da circulação, ele gera o quê? Cumulatividade, tá? Mas o crédito não morreu, ele está ali. Se for um produto agropecuário ou se ela comprou os estoques, ela pode utilizar. Então, nem sempre, tá? D. Dispensa o cumprimento de obrigações acessórias relacionadas a operações e prestações isentas. Não, né, gente? A isenção e imunidade nunca vai dispensar a obrigação acessória, né? A gente estudou o IPVA, só um exemplo, né? Claro que aqui é ICMS, mas no IPVA a gente viu que a pessoa imune tinha que ir lá fazer um requerimento, entregar a documentação. Isso tudo é obrigação acessória, né, gente? A obrigação principal, o que é? Pagar dinheiro. A obrigação acessória é a obrigação de fazer ou não fazer, né? O descumprimento da obrigação acessória vira obrigação principal no que se refere à multa, né? Isso aqui é direito tributário, tá, gente? Por isso que eu só passei. 8.6. Representará como regra óbice ao crédito do ICMS decorrente de aplicação do princípio constitucional da não cumulatividade, né, no caso relativo às operações anteriores, inclusive no tocante de matérias-primas utilizadas na industrialização de mercadorias, cuja venda seja beneficiada por isenção. A gente pode usar até o mesmo desenho, né? Se for uma indústria que vai produzir um produto isento, não importa que é para matéria-prima, tá? Ela vai anular. Então a regra sempre é não girar. Posso aproveitar, professor? Pode. Quando? Quando for uma exportação, tá? Ou, por exemplo, for um caso ali de um produto agropecuário, né? Mas ele é uma situação bem peculiar, tá? 8.7. Letra A. O princípio constitucional que pode ser observado na composição das normas aplicáveis ao ICMS, secretário do legislador. Tá, ele quer saber o princípio da não cumulatividade, né? Gente, o princípio constitucional que pode ser observado, não, né? Ele deve ser observado. Ele pode ser seletivo e será não cumulativo. Então, deve, né? Eu não gosto dessas alternativas de troca o pode pelo deve, né? Mas a FCC usa bastante isso. B. O regime segundo o qual todas as aquisições de bens e serviços efetuados pelo contribuinte propiciam crédito para abatimento. Gente, é toda aquisição que gera crédito? Não, né? Uso e consumo, aqui é só um exemplo, né? Que não gera, né? Uma entrada isenta não tributária também não gera, né? São vários casos. C. Uma metodologia de cálculo que pode ser alterada pelos estados mediante lei estadual? Não, né? Tem que ser a lei complementar federal, a lei Candir. D. A regra segundo a qual as aquisições de bens e serviços realizados em um estado só propiciam crédito para operações de saída, tendo como destinatários contribuintes localizados no mesmo estado? Não, né, gente? Não. O crédito pode ser interestadual, né? Então, se eu comprei aqui, por exemplo, gasolina interestadual e vou utilizar como insumo para transporte, diesel, né? O diesel para transporte, eu posso me creditar, tá bom? Não importa que é de outro estado. Eu posso me creditar até da importação, tá? De outro país. E o crédito sobre as operações ou prestações anteriores será mantido
mesmo não havendo cobrança de ICMS nas exportações. Sim, né, gente? A exportação aqui, ela é o quê? Exceção de tudo, né? A letra aí está certa, tá? 88. Em relação ao ICMS, é correto afirmar. Será seletivo? Não, gente. Ele poderá ser seletivo. O IPVA poderá ter alíquotas diferenciadas, né? De acordo com o tipo e com a utilização do veículo. Errada. B. Cabe à resolução do Congresso Nacional a forma de deliberação. Não, gente. É lei complementar, tá? É lei complementar 2475, tá? Isso aqui, ó, é lei complementar, tá bom? Tem nada a ver com o Congresso. Se tivesse alguma coisa, seria Senado, né? Se quisesse fazer uma questão para confundir, seria Senado. Né? C. Não incidirá sobre operações com ouro comercializados no território nacional em barras ou joias? Gente, a operação com ouro, ela não incide ICMS quando for o quê? Ativo financeiro, instrumento cambial. A barra lá do Silvio Santos, né? Aquela não existe. Ah, se for o dente de ouro lá da sogra, o dente de ouro é uma mercadoria, digamos, né? Uma joia, um brinco, é uma mercadoria, incide normal, tá bom, tá errado. D. A isenção ou não incidência, salvo determinação encontrada da legislação, não implicará crédito para compensação com montante devido nas operações seguintes, e acarretará anulação do crédito nas operações anteriores. É isso aqui, tá, gente? A D está certinha, né? A isenção, claro que tem as exceções de lei, obviamente, mas a regra é essa: não gera crédito, então aqui não vai ter crédito e anula o débito. Né? Não gera crédito para a operação posterior e anula o crédito na operação anterior. E incidirá nas operações que destinem a outros estados petróleo, lubrificantes, combustíveis líquidos gasosos, derivados de energia elétrica? Não, né? O desenhozinho a gente faz no começo da aula, a gente usa a aula toda, né? Não incide. Tá? Incidirá quando for para uso e consumo, né? Aqui ela, digamos assim, se ela te colocasse na alternativa ali após a energia elétrica para uso e consumo, incidiria, tá bom? Ou se colocasse o não antes do incidirá, também estava certo. Então, está errada a questão de qualquer jeito. 89, tá? Fiscal de São Paulo. A indústria farrusca de Cubatão, São Paulo, realiza beneficiamento de resíduos sólidos industriais, cujos produtos resultantes são 80% tributados e 20% isentos. No dia 12 de junho de 2009, ela adquiriu uma máquina de grande porte para a fábrica, com ICMS destacado nos documentos fiscais no montante de 36 mil da mercadoria e 1.200 do frete, tá? A parcela do crédito que terá direito em face da entrada de bens destinados ao ativo permanente na empresa, apropriado no período, será qual? Gente, questão de cálculo, tá? Mas é uma questão simples, né? A gente está falando aqui de ativo permanente, né? Está falando aqui de máquina, né? De equipamentos, de carro, né? Olha só, ela pagou 36 mil na máquina, tá? 1.200 no frete. A gente pega isso aqui e já divide direto por... Já pega o 36 e já bota ali na conta, como a alternativa E. Não, né? O que a gente tem que fazer, gente? A gente não tem que dividir por 48? Tem, né? Professor, o frete também, tá? Como é que a gente faz no ativo permanente? A gente faz em 48 prestações na proporção das operações tributadas. Então, gente, eu vou dividir 36 por 48... E vai dar aqui 750, tá? E aqui vai dar 20 por 4, né? 12, vai dar 25, tá? Até eles poderiam ter colocado na letra A isso, né? Poderiam ter colocado 750 e 25. Tem essa alternativa para responder? Tem. Tá certo isso aqui, gente? Estaria certo se não tivesse falado o quê? Que teve um percentual isento e um percentual tributado. Então, como ela fala que teve 80% tributado, tá? A gente só pode fazer o quê? Naquele mês? Acreditar 80%, tá bom? Professor, se ela tivesse falado assim, ó, que foi 80% tributado e 20%
exportado. Aí poderia fazer 100%, tá bom? A gente faz assim, a gente faz a operação tributada, mais as exportações, mais os livros, né? A nossa lei não fala em livros, mas livros também pode, tá? Dividindo pelo quê? Por todas as operações, né? Pelo total das operações. Isso aqui sempre vai dar menos que 1, obviamente, né? Porque o total é a somatória disso aqui, tá bom? Ou a gente pega o total, menos as operações isentas e não tributadas, e divide pelo total. Vai dar a mesma coisa, tá? Se tivesse pegado aqui, digamos, se fosse 100, né? 100 menos 20 daria 80. Então, gente, olha como a questão é sacana, né? Ela coloca o primeiro opção 36.200, a pessoa que não sabe já erra aqui. Ela coloca o 750 e 25, a pessoa que perdeu tempo fazendo a divisão, respondeu aqui com pressa. Mas o certo é isso aqui, tá, gente? Se ela teve proporção de isenta e não isenta, a gente só pode acreditar naquele mês a proporção que for tributada, tá bom? Essa alternativa aqui é a alternativa A. Questão de São Paulo também, 90. Ela quer saber o crédito fiscal das operações, tá? Então a gente vai fazer aqui. Em 15/6, ela recebeu em devolução por empresa capixaba um lote de camisa no valor de R$10.000. Na saída, o remetente capixaba emitiu nota fiscal com o mesmo valor do qual havia recebido as mercadorias. Porém, destacou o imposto alterando da alíquota de 7% para 12%, pelo fato de estar remetendo mercadorias para São Paulo. Gente, é questão de cálculo também, tá? Mas ela fica complicada porque ela tem um erro, né? Vocês devem lembrar aquela expressão assim, constituindo o destaque do imposto mera indicação para fins de controle, né? Por quê? Porque às vezes o valor destacado ele é incorreto. Então a empresa não pode pegar o que está aquele valor destacado na nota fiscal e acreditar direto. Ela tem que apurar o valor real da operação, tá bom? Então nesse sentido que a gente vai entender qual é a aplicação prática, tá? Então assim, gente, ela está em São Paulo e ela mandou para o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é rico ou pobre? Pobre, né? Então ela mandou com quanto? Com 7%, né? Aí o que ele fala aí? Ele fala que o Espírito Santo devolveu a mercadoria por alguma razão e ele trocou por 12% aqui, né? Digamos assim, se fosse uma operação própria, tá certo, né? De pobre para rico. Mas, como é uma devolução, tem que ser escriturado o quê, gente? O valor que foi mandado, né? Então, era 10.000, né? 7% vai dar 700, né? O Espírito Santo mandou nota fiscal com 1.200, tá? Aqui era a devolução. E aqui era a remessa. Ele mandou errado, mandou 1.200 destacado. Errado a nota fiscal. São Paulo pode ser creditado 1.200? Não, tá? E tem que ser creditado do quê? Do valor real da operação, dos 700, tá? Então aqui a gente já começa a errar, né? Vai ter uma alternativa, professor, será com São Paulo acreditando 1.200? Com certeza vai ter, tá? 2. Isso aqui é a 1, tá, gente? Para não se perder. 2. Em 19 de junho de 2009, recebeu uma máquina adquirida para utilizar na produção. O valor de 14.400. Ativo permanente, né, gente? Eu lanço o 14.400 direto na contabilidade? Não, né? Eu divido pelo quê? 48, né? Vai dar 300, tá? 24 de junho de 2009, recebeu mesas, cadeiras, estantes, quadros e outros objetos para uma sala de reunião no valor de 2.400. Gente, mesa de reunião, cadeira, quadro, material de limpeza, isso é tudo o que é, gente? É uso e consumo, né? Isso gera crédito? Não, né? E se ela se acreditar, gente, tem que fazer o quê? Estorno, tá? Então, aqui não vai gerar nada, tá? Então vê que é uma questão rapidinho de fazer e ela envolve várias coisas que a gente aprendeu, né? E aqui a pegadinha era isso aqui, né? O Espírito Santo mandou errado, mas ela sempre tem que usar o quê? O valor real. Não importa se o Espírito Santo mandou errado, tá bom?
seria R$1.000 aqui, tá? Os 700 mais o 300. Mais os 700. Alternativa B, tá bom? 9.1, gente. A fábrica de produtos alimentícios Maria da Inglaterra, do Piauí, adquire matéria-prima para operações internas e interestaduais e exporta todas as mercadorias para o Reino Unido. Nesse caso, os fornecedores de matéria-prima contam com não incidência do ICMS nas vendas? Não, né? Gente, o que ele falou? Ele falou que ele tem a empresa Maria, aqui, né? Ele tem a exportação, que é a operação que ele faz, e ele tem o que aqui? A matéria-prima, ok? Gente, a isenção é aqui, né? A imunidade é aqui, né? Aqui incide normal, tá bom? Inclusive ele vai ter crédito acumulado aqui, ó. Tá? A tá errada. B. A fábrica poderá ser acreditada do ICMS referente à aquisição de energia elétrica, certo? Mas não do ICMS referente à aquisição de serviços de comunicação. Gente, a exportação, ela é exceção de tudo, tá? Então, se vai exportar, pode usar energia elétrica, pode usar comunicação, né? Pode usar tudo. Isso aqui está lá na lei, né? Lá nas disposições transitórias lá que ninguém lê, mas isso aqui está na Lei Candir também. Tá? C. Se a fábrica vender seus produtos à empresa exportadora de outra unidade da federação, com fim específico de exportação, a operação contará com incidência? Não, né, gente? Foi o primeiro exercício, acho que do dia, né? Do dia de hoje. Se ela mandou para outro estado, mas para exportação, com fim específico de exportação, mandou para uma trading, mandou para um porto seco e tal, né, para outra situação ali, são o quê? São equiparados à exportação, tá bom? Não, aqui seria uma imunidade. D. Eventual acumulação de créditos em virtude da exportação poderá ser transferida para outro estabelecimento da empresa do estado do Piauí. Observar as condições previstas em regulamento. Gente, assim, ó, tá errado porque tem uma... A fábrica poderá manter... A letra E. A fábrica poderá manter o crédito de ICMS na matéria-prima se houver autorização de legislação por meio do convênio do CONFAS? Não, gente. A resposta é a letra D, tá bom? A resposta é a letra D. Eu acho que o gabarito dessa questão está a letra E, mas está errado, é a letra D. Gente, precisa do CONFAS para manter crédito quando ela vai fazer exportação? Não, né? Não precisa. Ela já tem a autorização da Lei Candir, né? Não precisa. E no caso dela, da letra D, ela pode mandar para outro estabelecimento? Pode, dentro do estado, né? Dentro do estado pode. Então, digamos digamos a Sadia, né? Que tem vários frigoríficos ali, ela manda frango, manda carne, digamos, suína, embutidos e tal, tem vários produtos. E ela tem várias fábricas espalhadas no estado. Ela exporta bastante coisa, né? Principalmente por Itajaí. Ela faz a exportação. No final do mês, ela pode fazer a apuração do ICMS de todos os estabelecimentos. Tá? Se tiver algum que tenha que pagar ICMS, o que ela faz? Ela pode usar um crédito acumulado na exportação, transferir para o estabelecimento para zerar a conta. Tá? Essa aqui é a alternativa D, tá, gente? Não é E, não. Se no gabarito tiver a letra E, está errado. Tá? A questão de manter o crédito da matéria-prima, não precisa de CONFAS, tá? Não precisa de CONFAS. Porque teve incidência, né? Adquire matéria-prima em operação interna, né? Essa aqui é a letra D, tá bom? 92. A empresa piauiense realiza transporte de cabotagem com origem no Piauí e destina a contribuinte do ICMS localizado na Bahia, no valor total de R$600 mil no mês de setembro de 2014, sendo as operações tributadas. O meio que ele quer saber aqui, o valor apurado no confronto. Ele quer saber aquele razonete, né, gente? Aquele razonete que a gente fez naquela aula de não cumulatividade. Como é que a gente faz essa conta? Primeiro a gente faz cada operação e depois coloca aqui. Não sai lançando aqui para não fazer errado. Então, assim, gente. A empresa realiza transporte, né, de 600 mil. A empresa do Piauí, né? Ela faz transporte para onde? Para a Bahia.
Professor, transporte interestadual incide ICMS? Sim, né? Intermunicipal interestadual incide ICMS, tá? Qual é a alíquota que ela vai usar, gente? A alíquota interna? Não, né? Não é a Piauí-Bahia, mas a alíquota interestadual. Professor, mas a alíquota interestadual no transporte? Sim, gente, é para tudo, tá? É para tudo. Aqui a gente vai ter o débito e aqui a gente vai ter o crédito. A gente avaliar, aqui ela está fazendo o quê? Ela está prestando serviço, então ela vai ter que o quê? Pagar isso aqui, né? É débito, né? 2. Para realizar tais serviços, adquiriu combustível, incluso documentos fiscais, constável ICMS, na prestação de 3.400. Gente, combustível, professor, pode acreditar combustível, gasolina? Ela não está prestando transporte? Tá, né? Não é um insumo, transporte? É um insumo, então ela pode se acreditar, tá, gente? Se ela adquiriu 3.400 de ICMS, 3.400. Pessoal, cuidado sempre, tá? Porque às vezes eles vão dar o valor da operação e vão dar o valor do ICMS. A gente tem que usar o que aqui, gente? O valor do ICMS, né? Parece óbvio, né? Mas às vezes na hora da prova, o que acontece? A gente está fazendo com pressa e a gente lança já direto o valor total. Tá? Então tem que cuidar bastante com isso. É o valor do ICMS. Se ela deu o valor da operação, tem que multiplicar a alíquota para achar o ICMS. Tá bom? O barco. O barco utilizado no serviço foi adquirido em novembro de 2010 pelo valor de 37.920. Aqui é o 3, né? Gente, eu boto isso aqui já direto aqui. Não, né? O barco, o que ele é? Ativo permanente. O que eu faço então, professor? Eu já esqueci. Divide pelo quê? Pelo 48, né? Não tem como esquecer, né, gente? A gente faz tanto que não tem como esquecer, né? Gente, isso aqui é um débito ou é um crédito? Ela comprou o barco, não comprou? Então, o que é? Para ela vai ser um crédito, né? Ela vai utilizar isso aqui para compensar o imposto que ela vai ficar devendo aqui. Tá bom? Ela fez alguma operação? Não. Ah, tá aqui, ó. No mês da prestação de serviço, a empresa transportadora tomou o serviço de comunicação no valor de 400 e adquiriu material de consumo de 400 e de 1.700. Ah, professor, então eu boto aqui o 400 de comunicação e o 1.700 de uso, né? Não, né, gente? Não, né? Uso e consumo a gente não faz, né? E comunicação, ela prestou outro serviço de comunicação? Não. Ela fez uma exportação? Não. Então também não usa, tá bom? Aqui eu botei só pra gente riscar, tá? Porque é legal riscar também. A gente viu as 5 operações, né? Colocou aqui no razonete e vai chegar no 67.810, tá bom? Será que vai ter uma alternativa colocando o 400 o 400 aqui? Ou o 1.700 aqui vai ter, né, gente? Só a gente procurar que vai ter. Tá bom? Por exemplo, colocando comunicação, colocando material de uso e consumo, tá? Então, olha só, uma questão bem completa, né? Ela usa o quê? Operação interestadual, ela usa o crédito do ativo permanente, ela usa o mecanismo de compensação débito e crédito, tá? É uma questão bem legal para a gente treinar na véspera da prova, tá? Para auditor, né, gente? Vai ter na nossa prova, sim, professor, de fazer conta, meu Deus? Vai ter. Para analista, julgador do Tesouro. Gente, esse cargo de julgador do Tesouro, para Pernambuco a gente tem concurso específico para ele, né? Aqui para Santa Catarina, quem já se inscreveu para o concurso, não sei se está aberto ainda a inscrição, mas não tem o cargo de gestão tributária. O cargo de gestão tributária é parecido com isso aqui, tá? Vai trabalhar com julgamento de processo administrativo. É uma parte mais jurídica, um cargo mais voltado para a jurídica, tá bom? Mas lá eles têm um cargo só para isso, só para ser julgador. A gente é a empresa Asa Branca, da região do Agreste pernambucano, enquadrada no regime do Simples, fabrica roupas para vaqueiros. Adquiriu matéria-prima de fornecedor pernambucano, enquadrado no regime normal, no valor de 20 mil. Sujeito a operação de 17%. Então, assim, né? A empresa Asa Branca, né? Aqui é a empresa Asa Branca. Ela comprou o quê? Aqui matéria-prima, tá?
20 mil vezes 17%. Então, é uma operação o quê, gente? 17% operação interna, né? Vamos lá, continuando a historinha. Fabricou e vendeu um lote de calças de vaqueiro para uma loja do Recife, pelo regime normal de apuração, pelo valor de 50 mil. Aqui é uma loja, né, gente? Então é outro contribuinte, né? No valor de 50 mil. A empresa da Branca está sujeita ao regime do Simples Nacional, a pagar um percentual de 11,61 mais 0,5% de IPI, totalizando o percentual de 12,1%. O percentual de ICMS embutido nessa operação será de 3,95%. Tá? Então, olha só, gente, eu coloquei isso aqui, porque a gente estuda um monte de coisa. Essa empresa aqui, ele não falou que essa empresa é do Simples? Ela é do Simples, né? Aí como é que o Simples é tributado, gente? O Simples ele é tributado um percentual sobre o faturamento bruto da empresa no mês, né? Aí existem algumas situações onde o ICMS está embutido na operação e às vezes ele está por fora. Então, se for uma substituição tributária, o Simples tem que recolher o ICMS por fora, né? Agora, se for uma operação própria, ele recolhe por dentro. Então, naquele 11,61, né? Digamos, ela falou que ele pagou 11,61, tá? Esse 11,61, gente, vai ter um pouco ali que é imposto de renda, vai ter alguma coisa ali que vai para o INSS, vai ter alguma coisa ali que vai para o IPI, vai ter alguma coisa que vai para o ICMS, tá bom? Vai ter uma coisa que vai para a COFINS, enfim, né? Um pouquinho, todo mundo morde um pedacinho ali do 11,61. Ele falou que o percentual do ICMS é quanto? É 3,95, né? Pergunta, gente, empresa do Simples pode se creditar? A empresa do Simples pode, não? Gente, a empresa do Simples não pode se creditar do ICMS, tá bom? Aqui morreu, tá? Morreu. A empresa no Simples, ela como ela é uma situação de tributação diferenciada, ela se assemelha a uma isenção, por exemplo. Então aqui morreu, tá? Aqui morreu. Gente, a loja pode ser creditada, por exemplo, uma loja grande, compra de uma empresa pequena ali do Simples, ela pode ser creditada aquele valor? Pode, tá? Regime normal, Simples, regime normal. Regime normal pode. Professor, e qual vai ser a alíquota? Vai ser o 11,61? Não, né? Ele não falou que foi 3,95? Então, gente, questão de Simples, a gente faz assim, tá? Olha a questão bonitinha. A gente faz assim, tá? Morreu, ela pode gerar crédito, né? Mas só do percentual relativo ao que? Ao ICMS. Tá? Professor, e se tivesse se ela fosse substituta tributária aqui, tivesse que reter digamos que ela tivesse que reter até o final da operação, né? Os 50 mil vezes fosse para consumidor final, por exemplo, fosse 17% de 50 mil, né? Fosse, né, daí nesse caso, seria 8.500, né? Nesse caso, ela recolheria isso aqui como operação própria dela. Lembra daqui da substituição tributária? O retido, né? Ele é o quê? Ele é o ICMS ST menos o ICMS próprio, né? Então, como é que ela faria essa conta, gente? Isso aqui é só um parênteses, tá? O próprio dela seria esse 1.975, entendeu? E o ICMS ST seria 8.500, digamos que ela vendesse lá para o consumidor final por 50 mil, uma alíquota de 17%, né? Seria 8.500. 5 vezes 1, 5, 5 vezes 7, 35, 8.500. Entendeu? Seria assim. Se ela é responsável pela substituição tributária, ela não pode fazer isso aqui, tá? Ela tem que recolher separado a parte da substituição tributária. Então, a gente voltando para a nossa questão aqui, as alternativas. A fábrica se acredita limite de 3.400? Não. Né? Errado. B. Não haverá crédito de ICMS para duas empresas citadas na questão? Errado. A loja pode se acreditar. A fábrica se acredita de 790 limitado ao percentual de 3,95?
Gente, quem nunca estudou, né, quem não faz nem ideia, ela até pode pensar nesse caso, né? Ah tá, se ela paga R$3,95, então ela pode usar R$3,95 aqui do 3.400, né? Tá vendo a pegadinha? Quem não estuda, tá errado também, tá? A fábrica não se acredita, ok? E a loja se acredita de 19,75. É isso aqui, tá, gente? Resposta letra D. Gente, questão do simples não costuma cair, né? Então, às vezes cai, a pessoa não sabe como fazer, mas ela faz assim, tá? Ela não pode se acreditar, mas ela gera crédito. Quem compra dela usa o crédito do percentual, daquele percentual do faturamento que pertence ao ICMS, tá bom? 9.4. Considerando uma alíquota interna de 17%, né? Que é a nossa alíquota interna também é a nossa regra geral de Santa Catarina. Indústria alimentícia localizada em Recife adquiriu móveis para uso na área administrativa da empresa pelo valor de 100 mil. Vamos ver o que ele quer aqui. Ele quer saber o ICMS devido ao estado de Pernambuco. Tá? Bastante cálculo, né, gente? Mas isso aqui é importante porque isso aqui cai na prova, tá? Ele quer saber quanto é que é devido a Pernambuco. Ele não quer saber o crédito, não quer saber nada. Ele quer saber quanto é que o Estado vai arrecadar. Tá? Então, ela comprou 100... ela adquiriu 100 mil de uma indústria cearense. Tá? Ceará, Pernambuco. 100 mil. Essa vai vir com uma alíquota de quanto por cento, gente? Pobre com pobre dá quanto? 12%, né? 12 mil. Gente, esse 12 mil aqui, ele é devido para quem? Para o Ceará ou para Pernambuco? O Ceará mandou para Pernambuco. Tá? Ele é devido para o Ceará. Tá? Mas quando a gente compra para uso e consumo de outro estado, a gente tem direito ao quê, gente? A gente achou que não ia falar dele hoje, né? Ao nosso velho e conhecido DIFAL. Não tem o DIFAL? Tem o DIFAL, professor. Então, nesse caso, Pernambuco tem alíquota interna de 17%, né? Então, ele vai ter direito a quanto? A 5%, tá? Que vai dar 600. Opa! Olha, aí a gente faz na prova com pressa e faz esse tipo de conta aqui. Gente, é 100 mil a operação, né? 5 mil de FAO. Então, gente, na primeira operação, tá? 12 mil vai pertencer ao Ceará, 5 mil a Pernambuco, a título de quê? De diferencial de alíquota. Professor, por que não teve aquela divisão de 20% e 80%? Porque é a operação entre contribuintes, né? Professor, mas por que cobrou de FAO? Porque ele não comprou uma mesa para usar. Ali, ó, uma mesa para móveis, aliás, móveis de uso na área administrativa. É uso, né, gente? É uso e consumo. Inciso de FAO, tá? Santa Catarina é igualzinho. 2. Trabalhador autônomo do ramo de transporte domiciliar de Salvador foi contratado por uma empresa de Goiânia varejista para transportar uma carga de calçados de Recife até sua loja pelo valor de R$2.000. Então, a operação de transporte saindo de Pernambuco até Goiás. Tá? Gente, você vê como é que são as questões de transporte, né? Eles falam onde é o domicílio da empresa que contrata, aí eles usam lá, né? Mas o que importa, gente? O ICMS ele incide para quem? Ele incide para o início do transporte, tá? Então, Pernambuco vai ser uma operação interestadual, pobre com pobre, no valor de 2 mil, vezes o quê? Vezes 12%, tá bom? Então, aqui vai ser 240 devido para onde? Para Pernambuco, né? Porque ela teve início aonde, gente? Em Pernambuco, né? 3. Atacadista pernambucano vendeu mercadoria importada para varejistas pernambucanos, pelo valor de R$10.000. Tá. Gente, 10 mil, a gente vai usar aquela alíquota de 4% do Justinef lá? Não, né?
É uma operação com importados, mas ela é interestadual? Não, ela é uma operação que interna. Tá, 17%. 1.700. Tá? Aqui é o 3, tá? Aqui é o 1, aqui é o 2. A última ali, tá, gente? O valor total do ICMS devido ao estado de Pernambuco em relação às ocorrências... falta a 4, né? Atacadista pernambucano vendeu mercadoria importada para a indústria automobilística baiana, que irá utilizar como material de uso e consumo. Então aqui sim, né, gente? Aqui na 4, ela é uma operação com importados e interestadual. Tá? Valor de quanto? De 10 mil. Aí vou usar qual alíquota, professor? Eu vou usar 4%, né? Porque não teve nenhum tipo de alteração, né? Ele só simplesmente repassou, né? Revendeu. Então, quando aqui é devido para Pernambuco, porque ela é interna, aqui também é para Pernambuco, né? Então, quanto que seria devido para Pernambuco, gente? 2.100, 2.340, 7.340, né? Por incrível que pareça, a letra A tá certa, tá? A gente vai dar uma paradinha, tá, gente? A gente continua na sequência. Então, gente, questão 95, tá? Tá acabando, tá acabando. Considere as seguintes assertivas a respeito do crédito fiscal, tá? Assertiva 1. O direito de crédito fiscal para efeito de compensação com o débito do imposto reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido mercadorias ou para a qual tenha sido prestado serviços não está condicionado à idoneidade da documentação. Sim, né, gente? O documento fiscal tem que ser o quê? Idôneo e tem que ser emitido no máximo 5 anos, né? Errado. 2. O direito de utilizar o crédito fiscal extingue-se depois de decorridos 5 anos contados da emissão. Certo. 3. Nas operações oriundas do Estado de São Paulo, o crédito do imposto fica limitado a 0% na entrada de carne e produtos comestíveis resultantes do abate de aves, frangos resfriados, salgados secos, temperados, defumados para conservação, desde que não enlatados, cozidos aos seguintes percentuais, independente do valor destacado. Gente, eu vou comentar 3 depois, tá? 4. É assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto cobrado registrado no livro de registros de saída relativo à saída de mercadorias, devolvidas por produtor ou por não contribuinte, em valor proporcional à devolução, em virtude de garantia, decorrente de obrigação assumida pelo remetente ou fabricante de substituir a mercadoria se ela apresentar defeito, dentro de 90 dias. Gente, eu mudei um pouco a questão, tá? Esses 2 casos são casos especiais que eles estão no nosso regulamento, tá bom? O primeiro caso é São Paulo mandando carne, né? Carne para Santa Catarina. Gente, a gente sabe que existe a competição, a guerra fiscal entre os estados, né? Então, o que acontece? Alguns estados eles dão benefícios aos seus produtores, mas outros estados eles criam defesas, tá? Então, o que no regulamento consta, gente? Que se vier esse produto de São Paulo, pode vir aqui 1 milhão, tá? Pode vir aqui 1 milhão em crédito de ICMS. Em Santa Catarina, quem comprar, quem adquirir, vai aproveitar 0%, gente, tá? Então, independente do que vier escriturado aqui, Santa Catarina vai poder aproveitar 0%. Tá? Isso é uma medida de defesa econômica. Provavelmente deve ter alguma disputa comercial entre 2 estados, algum subsídio aqui, algum incentivo que foi feito à revelia do CONFAS, né? Santa Catarina, para defender, ela cria esse mecanismo aqui, tá bom? Então, essa questão ali 3 está certa. Então, olha só, nas operações oriundas de São Paulo, né, o crédito de imposto fica limitado a 0%. Quer dizer o quê? Quer dizer que não tem crédito, né? Quer comprar carne de São Paulo? Pode comprar, mas não pode se creditar. Tá bom? Seria como se fosse uma operação isenta, né? E o 4 também é uma situação do anexo 6, gente, que é a questão que eu até falei no começo da aula, da garantia, né? Então tem uma fábrica ali e tem o consumidor, né? Então, digamos que ela venda e o consumidor devolva para trocar uma peça, substituir. Tá? Ela pode se creditar esse imposto, gente. É assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto. Ela pode, tá? Então, a fábrica, digamos que ela tenha mandado uma mercadoria de 10 mil a uma alíquota de 17%, tá?
1.700, né? Mandou a 1.700 para o consumidor devolveu para a fábrica para troca, ela pode se creditar do 1.700, tá? Ela pode. Sempre, professor, em qualquer caso, não. Quais são as condições? O valor proporcional da devolução, né? Digamos que fosse outros produtos e tal, em virtude de garantia decorrente de obrigação assumida pelo remetente para substituir a mercadoria, se ela apresentar defeito dentro de 90 dias, tá? Porque tem aquela garantia legal de 3 meses, né? A gente compra uma televisão, alguma coisa, normalmente tem uma garantia de 3 meses. Então, nesse período de garantia, seria como se a mercadoria tivesse circulado, mas voltado, né? Ou não tivesse circulado completamente. Então, o nosso anexo 6, ele autoriza que haja o creditamento, tá? Então, só para a gente esclarecer, então aqui, gente, anexo 6, como eu falei, gente, professor, preciso estudar todos os anexos, os 11 anexos? Não. O que tiver no anexo que cai na prova, eu já falei em sala de aula, tá bom? Devolução e garantia, artigo 74 do anexo 6. O estabelecimento que receber, em virtude de garantia legal ou contratual, mercadoria devolvida por pessoa física ou jurídica, não obrigada a emissão de documento fiscal para acreditar-se do imposto pago por ocasião da saída, deverá. Então, assim, gente, o consumidor final emite nota fiscal? Não, né? Então, ela vai usar qual documento fiscal para documentar a devolução? O próprio documento, né? Ela pode se creditar? Pode. Quando? Ela tem que provar cabalmente a devolução. Professor, o que é cabal? É suficiente, né? Tem que ter prova suficiente da devolução. Provar que o retorno se verificou dentro do prazo de garantia, aquele prazo de 90 dias, tá? Emitir nota fiscal, modelo 1, modelo 1A, pode ser nota fiscal eletrônica também, para fim de entrada, tá bom? Então, como o consumidor não emite nota fiscal, quando ele mandar a mercadoria para trocar, comprei lá um liquidificador, o liquidificador está com defeito, queimou, né? Quando ele devolver para a fábrica, ela vai emitir uma nota fiscal de entrada aqui, tá bom, gente? Ela fez a saída aqui, ela faz uma nota fiscal de entrada. Colher na nota fiscal de que trata o inciso 3, ou um documento apartado, a assinatura de pessoa que promover a devolução, conseguindo o nome, CPF, etc, etc, né? Então, basicamente, ela vai fazer o quê? Vai provar que se trata de uma operação de garantia, de devolução em garantia, vai provar que o consumidor, de fato, entregou o produto e vai emitir uma nota fiscal de entrada. Considera-se que a garantia legal... Considera-se, né, garantia legal a decorrente de responsabilidade pelos vícios de mercadoria imputada ao fornecedor pela legislação federal pertinente. Garantia contratual conferida ao adquirente, complementarmente é legal. Então, às vezes, a gente tem aquela garantia estendida, né, que a gente paga um pouco a mais, ou tem aquela garantia de... Algumas empresas dão 1 ano de garantia, tá, mas a garantia legal é de 3 meses. 7.5. O disposto no 7.4 aplica-se no que couber a devolução de mercadoria decorrente de desfazimento da venda, desde corrido o prazo de 30 dias. Isso aqui é direito do consumidor, né, gente? Mas a gente tem também o prazo de desistência, né, do produto. Então, olha que interessante. Poxa, fiz a venda, né? Aí o consumidor não gostou do produto, se arrependeu da compra, devolveu o produto. Eu vou morrer com esse crédito que eu paguei aqui? Vou morrer não, né? Eu vou fazer uma nota fiscal de entrada no valor da mercadoria que eu tinha vendido e vou me creditar. Tá bom? É uma situação interessante, né? O anexo C, gente, ele trata exatamente de algumas questões que são corriqueiras, né? E que podem gerar dúvidas, né? Por exemplo, trata lá do armazém geral, trata do transportador, trata de questão de saída para exportação, trata da devolução em garantia, tem bastante situações, tá? Vamos fazer a 96. Essa alíquota do 0% aqui, gente, tá aí é no regulamento, tá bom? Professor, precisa decorar digamos, eu acredito que devo ter uns 35 casos lá, eu tenho que decorar aqueles 35 casos, 0,1 para o Mato Grosso, 1,7 para a Bahia, e não. Só São Paulo chama atenção porque que é 0%, né? É interessante isso. Então, não importa quanto vier no documento fiscal, vai ser 0%. Tá? Professor, sempre vai ser 0%? Não. Ele pode acreditar no valor normal? Ele pode, desde que seja feito o quê?
o cálculo correto da operação. Tá? Se documentar o cálculo que deveria incidir, a carga tributária que deveria incidir, daí ele pode creditar normalmente. Tá bom? Mas do jeito que vem, via de regra, ela vem com isenção, ela vem com algum incentivo fiscal, não se acredita. Quer acreditar? Poxa, eu comprei 1 milhão, não posso usar nada? Gente, tu pode usar 1 milhão, desde que ele seja calculado como? Daquela maneira, né, gente? Se é uma operação interestadual, né? Tem que usar a alíquota de 12% na saída. A base de cálculo tem que ser o valor da operação, né? Assim, se fizer a nota fiscal corretamente, com o valor de fato, o valor da operação, sem nenhum incentivo, aí não tem por que nos acreditar, tá bom? Mas se vier com algum benefício à revelia do CONFAS, daí não se acredita. Tá? Inclusive a gente tem lá onde a gente trata da não cumulatividade, que é uma hipótese de vedação ao crédito também, né? 9.6. Com base no princípio da não cumulatividade, bem como considerando as regras de legitimidade, manutenção, estorno e vedação do crédito, em vigor, analisa as alternativas, né, as afirmações. 1. É vedado lançar na escrita fiscal, no momento da entrada de mercadoria, o valor do ICMS destacado no documento fiscal, quando a destinação da mercadoria relacionar-se previsivelmente com operação e prestação isenta e não tributada. Certo. Gente, aquele caso, né? Quando é que eu faço estorno? Quando a saída isenta ela era não prevista, né? Se já previa o que ia fazer, já nem acredita. 2. Bens ativos permanentes usados exclusivamente na área administrativa do estabelecimento não geram direito a crédito. Isso, né, gente? Comprei uma mesa de reunião, comprei uma Ferrari para o dono da empresa, né? Não gera crédito, tá? É uso e consumo. O direito ao crédito do imposto condiciona essa escrituração do respectivo documento fiscal e ao cumprimento dos demais requisitos. Sim, né, gente? Isso aqui está certo. 4. Não é permitido o crédito do imposto pago por ocasião da saída de mercadoria, na hipótese de devolução dessa mercadoria por particular ou qualquer pessoa natural, em virtude de troca e garantia. Gente, aquele caso, né? Não é permitido quando é saída para não contribuinte, em devolução de garantia, né? Respeitando aquelas condições de emitir nota de entrada, de pegar a assinatura, de provar a operação, é permitido, tá? A 4 está errada. Letra B. 119. Vamos lá para o final da nossa lista, né? Vamos lá. A ocorrência de algumas situações, ela pode resultar na cassação ou suspensão de ofício da eficácia da descrição do estabelecimento. Tá? Gente, isso aqui já é lá das obrigações acessórias, tá? Não costuma cair. Mas o caso de cancelamento de ofício, a gente tem que saber. Tá bom? Quem vai caçar o cadastro de ofício vai ser a gente, né? Os auditores. Então, ele vai dar aqui as situações que levam ao cancelamento, tá? A não ocorrência dos fatos sujeitos à incidência do ICMS no estabelecimento, configurando inatividade do estabelecimento. Sim. Tá? Então, tem muita gente que faz a baixa irregular da empresa, né? Simplesmente para de trabalhar e não dá baixa na empresa, e ela fica inativa, sem emitir nota fiscal, sem circular mercadoria. Isso é caso de cancelamento, tá? O cancelamento ou não obtenção do registro, autorização ou licença necessários para o exercício da atividade declarada pelo contribuinte para aquele local. Gente, eu quero criar uma fábrica numa área de proteção ambiental. Aí eu não ganhei o alvará ambiental daquela empresa. Eu vou continuar com o meu cadastro de ICMS? Não, né? Se tu não tens o alvará para funcionar, não tem por que tu continuar com aquele cadastro, tá? Ele vai ser cancelado. A alvará de localização, alvará da Anvisa, etc., né? Tem casos que tem que ter autorização do executivo para atuar naquela área de atividade, tá? A condenação pela prática de atos ilícitos ocorridos no local, como receptação de mercadoria roubada, produção de mercadoria falsificada. Isso aqui também é caso, tá, gente? Crime contra a ordem tributária, crime contra a relação de consumo, também são casos de cancelamento de ofício, tá? 120. Desde a Constituição de 88, o ICMS incide sobre alguns serviços como o transporte de pessoas e coisas. Em relação à incidência do ICMS sobre o transporte, ele vai dar 4 alternativas e quer saber quais estão corretas, tá?
Gente, considera-se redespacho o contrato entre transportadores em que o prestador de serviço de transporte, o redespachante, contrata outro prestador de serviço de transporte para efetuar a prestação de parte do trajeto. Então, assim, gente, digamos que a gente queira mandar uma mercadoria para a Bahia, tá? A gente quer mandar Santa Catarina para a Bahia. Daí a gente manda pela Reunidas. Só um exemplo, tá? E a Reunidas, ela não vai até Bahia, ela só vai até São Paulo. Mas a gente contrata a Reunidas por todo o trajeto. Então, digamos que ela cobre 1.500 por esse frete. Né? O que ela faz, gente? Ela contrata uma empresa lá de São Paulo, digamos a Baiana, a empresa Baiana. Baiana não tem um H, né? Vai contratar a empresa Baiana, digamos que tenha lá a Transbaiana. Transbaiana. Tá? Se a empresa contrata por parte do trajeto, isso aqui é chamado de redespacho. Tá? Professor, o que é despacho? É macumba? Não, gente. O transporte ele é documentado pelo despacho, tá? O despacho ele documenta a operação de transporte. Então, despacho, conhecimento, manifesto, são tudo termos ali da área de transporte. Isso cai na prova, professor? Cai, né? 2013. Vai cair pra gente, alguma coisa parecida vai cair, a gente tem que entender o que é o redespacho e o que é a subcontratação. A número 1 tá certo, tá? O que a gente tem que gravar? A gente tem que gravar que é parte do trajeto, tá? 2. Considera-se subcontratação de serviço de transporte aquela em que firmada na origem da prestação por opção do prestador de serviço e não realizar o meio próprio. Então, digamos que contratou a Reunidas, né? De novo. Mas nesse caso aqui, digamos que ela não tivesse carreta ou tivesse pouca mercadoria para transportar, ela contrata a Transbaiana. A Transbaiana para fazer todo o trajeto. Aqui era só parte, né? Aqui é todo o trajeto, saindo de Santa Catarina até a Bahia. Tá? Então esse caso aqui é o redespacho. Então teve despacho, teve o redespacho. E aqui é a subcontratação, tá? Para o trajeto todo. Essa é a diferença dos dois, as duas estão certas. Na hipótese de subcontratação, a prestação será acobertada pelo conhecimento de transporte emitido pelo transportador contratante. E o transportador subcontratado ficará dispensado de emissão de conhecimento de transporte. A gente tem o conhecimento, né? E tem o conhecimento de transporte eletrônico, tá? É como se fosse uma nota fiscal de transporte, de mercadorias. Tá? O transporte tem uma série de documentos, gente. Tem conhecimento de transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário, multimodal, tem bilhete de passagem, tem excesso de bagagem, tem nota fiscal de serviços, tem de transporte de valores, tem um monte, tá bom? E não vai ficar detalhando cada um aqui que vai dar uma aula só para fazer isso. Mas que seja, aqui a gente tem uma hipótese de sub, né? Quando a gente tiver a subcontratação, gente, quem vai emitir o conhecimento vai ser a empresa vai ser a empresa que contratar. Então a Transbaiana vai pegar um documento, vai pegar um conhecimento aqui da Reunidas e vai levar o trecho todo. Entendeu? Vai levar o trecho todo com o documento da Reunidas. Tá? A 3 também está certa. Porque, digamos assim, aqui o subcontratado ele não precisa emitir documento próprio. A operação já está documentada, né? Professor, só para não esquecer, né, gente? O ICMS aqui é para Santa Catarina, né? Não importa que é a Transbaiana que está transportando. 4. Na hipótese de redespacho, o transportador contratado, o redespachado, a Transbaiana, emitirá o competente conhecimento de transporte, nele lançando o valor do frete, e se for o caso, o valor do imposto correspondente ao serviço que executar. E o transportador contratante, o redespachante, equivará ao conhecimento recebido do transportador contratado para a comprovação de crédito. Então aqui, gente, é um conhecimento apenas para todo o trajeto, né?
e o imposto fica para Santa Catarina. Aqui vão ser 2, tá? Por isso que é redespacho, tá? Redespacho, tá fazendo um novo despacho, tá? Então ela vai fazer parte do... digamos que a Reunidas fez o conhecimento dela até a Bahia, tá? Chegou em São Paulo e ela contratou outra empresa. A Transbaiana vai fazer a operação dela com 7% ali, porque é uma operação interestadual, né? E a Reunidas, ela vai poder o quê? Vai poder se creditar aqui, tá? Ela vai poder se creditar desse valor, porque ela está, digamos, tomando o serviço é uma transportadora tomando o serviço de transporte, tá? Então aqui essa é a diferença. Aqui só tem um conhecimento, né? Aqui são 2 conhecimentos e essa empresa aqui, ela tem que guardar esse documento para fins de creditamento, tá? E a Transbaiana vai emitir o próprio valor de frete, digamos que ela cobre 8 mil por essa diferença, né? Vezes 7 mil, né? Vezes 7% dá 560. Tá? Então essa é a diferença. Aqui é um documento só, emitido pelo contratante até o final. Aqui são 2 documentos. O redespachado aqui, ele emitiu o documento próprio. Tá? Vamos ler de novo a 4, só para ficar bem claro. Na hipótese de redespacho, o transportador contratado emitirá o competente conhecimento de transporte, nele lançando o valor do frete e, se for o caso, do imposto. Tá? E o transportador contratante arquivará os conhecimentos recebidos do transportador contratado para comprovação do crédito quando admitido. Entendeu? Então, essa é uma questão bem pontual, gente. Mas se cair documentação de transporte, é isso que cai, tá? O conceito de redespacho, de subcontratação e o tipo de documento que é coberto a ele. É isso que cai. 121. São obrigações tributárias acessórias dos contribuintes. Gente, obrigação acessória, fazer e não fazer, né? A autoridade fiscal não poderá intimar o contribuinte para comprovar o montante das operações. Sim, né, gente? A autoridade fiscal, a gente estava estudando ontem, né? Para quem vir na sequência, a gente estudou ontem sobre a 3938. Quem está vendo de forma isolada, a gente está estudando a administração tributária, os poderes de fiscalização, tá? Mas a fiscalização sempre pode intimar para pegar informações, tá? Está errado essa questão. Os livros fiscais poderão ser retirados do estabelecimento a critério do contribuinte, independente de autorização fiscal? Não, gente, o livro fiscal tem que ficar no estabelecimento, só pode sair por autorização do fisco, tá? O fisco pode credenciar escritório de contabilidade para fazer a guarda dos livros e tal. Tá, mas a via de regra, os livros ficam no estabelecimento. Claro que hoje quase tudo é digital, né? Então os livros digitais são os arquivos ali que cabem num CD. E o registro das operações de cada estabelecimento será feito por meio de livros e guias de documentos fiscais, cujos modelos e formas serão estabelecidos pelo contribuinte. Não, gente, pela Secretaria da Fazenda, né? Pelos convênios e tal. Então não é cada um vai criar o seu documento fiscal, tá errado. Documentos, livros e demais elementos de contabilidade em geral dos contribuintes e responsáveis não constituem instrumentos auxiliares. Constituem, né, gente? Gente, as 4 estão erradas, tá? 122. As operações realizadas com armazém geral localizado no Estado, sendo depositante desse Estado por ocasião de transferência de propriedade, o depositante emitirá nota fiscal para o estabelecimento adquirente, com destaque do imposto, se for o caso. Tá certo. Gente, aqui tem o vendedor, tá? Aqui tem o armazém. E aqui tem o consumidor, tá? Então, o que ele falou? Que é uma operação interna, né? Ó, o armazém geral localizado no Estado, é uma operação interna, tá? O depositante, o vendedor aqui, ele vai emitir a nota fiscal dele, já vai calcular o ICMS, tá bom? Então, quando a mercadoria fica ali no armazém geral, vai para o consumidor. Quando ela sair daqui, o consumidor, a nota fiscal ela vai ser sem destaque.
tá bom? Por que, gente? Porque a gente considera a mercadoria, a saída da mercadoria do estabelecimento depositante, né? Quando é no Estado, tá bom? Tá certinho. Escrituração fiscal digital será utilizada para escriturar, entre outros, os livros de entrada, registro de saídas e registro de apuração do ICMS. Isso. Gente, isso aqui até está no programa de legislação, mas isso vai cair na prova de TI, né? TI tem lá o manual de orientação ao contribuinte, né? O MOC 6.0, que trata sobre a nota fiscal, e tem o manual de escrituração fiscal também, né? Isso aí é tema da prova de TI, vai cair pesado essa parte, tá, gente? Então, esses livros ali, o registro de entrada, de saída, o registro de apuração do ICMS, eles são escriturados digitalmente, tá? Por exemplo, a gente estudou o CIAP, lembra do CIAP do ativo permanente? Do controle do ativo permanente, também é pela digital. Bom, na verdade, a regra é digital, né? A escrituração física, hoje em dia, ela é exceção, tá, gente? É só para aquele pequeno mesmo que não tem condições de estruturar, né, a escrituração. Gente, olha só, a nossa matéria, ela é legislação, né? A gente precisa saber jurisprudência para a nossa matéria? Não precisa saber, tá? Mas digamos que vem uma questão de jurisprudência, gente, eu peguei ali duas questões que são bem batidas, tá? Para a gente não correr o risco de chegar na hora da prova e não saber. Digamos que isso caia para a legislação tributária, tá? Mas isso aqui a princípio é direito tributário. Mas são temas batidos e depois eu coloco as súmulas mais conhecidas, tá? O serviço de habilitação de celular, enquanto operação integrante de prestação de comunicação a título oneroso, está sujeito ao ICMS? Gente, não, tá? A habilitação de celular não tem ICMS, tá? Professor, qual é o fundamento? Depois eu vou falar qual é a súmula. A saída física de máquinas de utensílios e implementos a título de comodato está sujeita à operação de ICMS? Não, gente. Professor, o que é comodato? O comodato, gente, é um empréstimo, né? Empréstimo de algum bem físico. Emprestei meu carro para alguém andar, então é um comodato. Então, a princípio há uma circulação de mercadoria, certo? Certo. Mas, de acordo com a jurisprudência, esse ali é um caso onde não incide, tá? Máquinas, utensílios e implementos a título de comodato, tá, gente? Por quê? Porque não tem o condômino de transferir o domínio, né? Está emprestando. C. O fornecimento de água potável por empresas concessionárias não é tributável por meio do ICMS, visto que águas de estado natural são bens públicos e não mercadorias. Certo, tá, gente? Água. A gente tem aquela água de garrafinha, né? Eu não sei dizer uma garrafa, mas isso aqui é uma garrafa. A gente tem água de garrafinha, que tem rótulo, e a gente tem água que sai da nossa torneira, né? Água da torneira. Gente, a água de garrafinha, né, a água a cristal lá e tal, são mercadorias. ICMS incide normalmente, tá bom? Aquela água que vem pela Casan, para quem é de Floripa, não sei se ainda é Casan, né? A água que vem ali pela Casan, pelo SAMAI, na nossa torneira, ela não é mercadoria, ela é um bem público, tá? Não incide ICMS. Se tu pegar a tua fatura de água, não vai ter lá o ICMS calculado sobre a água. D. A venda de software por meio de transferência eletrônica de dados não se submete ao ICMS. Gente, software por transferência eletrônica de dados é quando a gente baixa um programa da internet, né? Eu baixei o CorelDRAW lá do site da fabricante, baixei o Photoshop lá da Adobe e eu pago ICMS ou não pago? Gente, se for um software padronizado, digamos se fosse um software de prateleira, né? Sim, a gente paga ICMS sobre aquilo ali, tá? E não importa se tu for lá e comprou a mídia física, comprou, digamos, um CD numa loja, ou se tu baixou da internet, incide ICMS. E não incide ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados ao destinatário exterior, certo? Razão porque não é assegurado o aproveitamento do montante. Gente, não precisa nem comentar isso aqui, né? Então, essa aqui é a alternativa C, tá? Para a gente ver que mesmo que seja, assim, a gente tem a listagem dos itens ali, né,
do fato gerador e tal, alguns casos eles geram dúvidas, né? 130. Quanto... na minha listagem aqui está 129, tá, gente? Mas se tiver 130 na lista de vocês, não tem 130, tá? Só vai ter 129. Quanto ao entendimento jurisprudencial do STJ e do STF sobre o ICMS, vamos lá as alternativas, né? Não constitui fato gerador de ICMS o deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Gente, ele perguntou com base na lei, olha só, questão de 2018, né? Com base na lei ou com base na jurisprudência? Jurisprudência, né? Na lei a gente sabe que incide, né? Mas no entendimento da súmula 166 do STJ, não constitui fato gerador, tá, gente? O deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte. Tá bom? Para a jurisprudência está errada, tá? De acordo com a lei está certo. O ICMS incide no serviço de provedor de serviço de internet? Não, tá, gente? O ICMS não incide na habilitação do celular, o ICMS não incide no provedor de acesso à internet, tá bom? 3. O ICMS não incide sobre o serviço de habilitação do celular? Certo. O ICMS não incide sobre o fornecimento de água tratada por concessionário de serviço público? Sim, né, gente? A garrafinha, sim. A água da torneira, não. 5. É devida a cobrança de ICMS nas operações ou prestações de serviço de transporte terrestre interestadual e intermunicipal de passageiros de carga? Sim. Tá? Professor, isso aqui é óbvio, né? Óbvio, porque isso aqui está na Lei Candir e tal. Não, gente, o pessoal questiona isso aqui, tá? Questiona isso aqui, questiona o transporte aéreo, tá? Inclusive, pela jurisprudência, o ICMS não incide no transporte aéreo de passageiros, tá, gente? Porque tu não consegue definir certinho qual é o início do transporte, qual é o final, tá? Aqui, gente, ó, mas a título de curiosidade, eu peguei uma nota fiscal até de compra, né, de um produto. Então, olha que interessante, a gente tem aqui embaixo, ó, por exemplo, a autorização de nota fiscal, o conhecimento de transporte, o manifesto de carga, tá? Hoje em dia, a nota fiscal ela é assim, ela é toda eletrônica, tá? Então, digamos assim, ó, isso aqui é pra gente brincar, eu não vou resolver isso aqui com a gente em sala, vocês podem treinar em casa. Mas a gente tem uma operação, eles deram ali o valor dos produtos e o valor dos fretes, e o valor do IPI, né? É uma venda para consumidor final. Gente, digamos, isso aqui pode criar nossa prova? Pode, né? Para preencher os campos que estão em preto ali. Então, o que é importante a gente saber, gente? O IPI, ele é incluído na base de cálculo ou não? É para consumidor final? É, né? O frete, professor, é na base de cálculo ou não? Ele falou aqui, ó, contratação de frete por conta do remetente. Então, é uma operação CIF, incide, tá? PIS/COFINS, gente, a PIS/COFINS, ela tem uma decisão do STJ, do STF, que é excluída da base de cálculo, tá bom? Então, mesmo que tenha ali o valor de PIS/COFINS na nota fiscal, ela não pode ser incluída na base de cálculo, tá? Olha só que legal, gente, tem a operação interestadual, acho que era de São Paulo para Santa Catarina, né? Ou de Minas Gerais para Santa Catarina. Olha lá, tem o valor total do ICMS, o F de destino e o F de remetente, né? Então a gente tem o quê? A alíquota interestadual, tem o DIFAL de 5% e tem a partilha do DIFAL. Gente, é tudo que a gente estudou, tá? Até agora, de ICMS, a gente está fechando o ICMS agora. Tudo que a gente estudou sobre ICMS, gente, numa questão de ordem prática. Comprei lá um tênis pela internet, pega a tua nota fiscal e olha esses itens. Tá bom? Tudo que a gente estudou na prática, na vida real. Aqui só para a gente falar, das súmulas que eu citei, né? As mais batidas do STJ, STF e tal. Então tem a súmula 166 que fala que não é fato gerador a circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Súmula 237, nas operações do cartão de crédito, os encargos relativos a financiamento não são considerados na base do cálculo do ICMS. ICMS não incide sobre provedores de acesso à internet. Todas aquelas alternativas que a gente conversou ali, gente, eles estão simulados, tá? Eu não vou ficar detalhando isso aqui, porque isso aqui é direito tributário, tá? E pode confundir vocês na parte de legislação. Então eu só vou coloquei os entendimentos para a gente ler com calma, pode ler para saber que existe,
mas eu não vou ficar detalhando isso, tá? A gente vai encerrar por aqui. Corrigimos todos os exercícios de ICMS, tá? E a gente vai retornar agora com os exercícios da parte da 3938 e o que a gente não abordou ainda, tá? Muito obrigado.